Como já falei, vou bater um papo com o deputado estadual Luiz Tchê, do PDT. Olha só, minha gente, os presidentes de pelo menos 12 assembleias legislativas de todo o Brasil devem participar de um encontro aqui em Rio Branco para discutir dois temas fundamentais para os estados: a dívida pública dos estados com a União e o Pacto Federativo. Não sei se você se recorda, eu entrevistei há alguns meses o senador Randolfo Rodrigues, do PSOL de Alagoas, que me falava sobre isso, do pessoal do Amapá. Ele me falava exatamente sobre isso, sobre esta questão importantíssima do Pacto Federativo, da redistribuição dos repasses do Fundo de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios, FPE e FPM respectivamente, e nos dizia que se este ano o governo não deliberar sobre o assunto, sobre essa nova distribuição, o governo vai pagar multa, vai ter situação que o Supremo vai entrar, porque tem até o dia 31 de dezembro para resolver tudo isso. Deputado, muito boa noite, tudo bem? Tudo bem, Alan, boa noite. Satisfação, viu? Na verdade, nossa, né? o governo vai ter todo o dinheiro preso pelo Supremo. O Supremo vai bloquear o repasse até que se resolva essa questão da distribuição. Por que esse evento vai ser realizado aqui em Rio Branco com o objetivo de se debater este tema tão importante aqui no Acre, deputado? Bom, quando nós assumimos a entidade, a Unali, pela experiência, pela convivência dentro da entidade, a gente entendia que naquele momento a Unali seria uma árvore que precisava dar fruto, né? Porque a gente vinha muito no debate, e as coisas acabavam não se concretizando. O primeiro problema, identificamos a questão administrativa da entidade, né? Nós criamos um conselho gestor, um modelo que foi criado aqui pelo governo Binho Marques na entidade, e nós não nos preocupamos mais com a administração da entidade. E estamos fazendo a relação política. E em agosto nós instituímos uma comissão do Pacto Federativo em Curitiba, onde essa comissão é presidida pela Aspásia Camargo, deputada do Rio de Janeiro. Uhum. E levantamos alguns pontos do Pacto Federativo, já visto que o Pacto Federativo, na verdade, ele é muito abrangente. E decidimos lá, primeiro ponto, a questão da dívida dos estados, depois nós discutimos a PEC 29, o piso dos professores, o poder de legislar dos deputados estaduais, está todo numa sequência. Entendemos que não poderíamos trabalhar no atacado, vamos escolher um ponto e escolher uma dívida dos estados. E começamos a percorrer os estados. Praticamente todos os estados têm dívidas quase que impagáveis com a União. É isso? Essa questão da dívida dos estados, ela aconteceu, na realidade, nos meados dos anos 90, quando da aprovação do plano cruzado, plano real, aliás, plano real. E os estados vinham numa dificuldade financeira e o governo, naquele momento, entendeu que deveria financiar esses juros. Nós estamos aqui, por exemplo, o Acre hoje paga juros da Coab antiga, dessas empresas que acabaram falindo, na realidade. E a Lei 9496 de 97, ela taxou um índice que é IGPDI mais 6%, não é mínimo. E aí os estados começaram a negociar. Na realidade, a gente diz que nós vivemos numa federação, mas tem estados que negociou IGPDI 6, outro IGPDI 7, enfim, houve uma diferença. E isso, nesses longos 12 anos, essa taxa, ela acumulou em 471% nesses 12 anos. E o que acontece? Dívidas que eram de 93 bilhões de reais em todos os estados, elas passaram a 428 bilhões já em 2011. Qual seria a saída? Existe um remédio para que todos os estados tenham uma condição de pagar sua dívida com a União de uma maneira mais suave, parcelada, com desconto? A Unali vai debater essa possibilidade? E aí nós começamos a visitar todos os estados, já estamos na terceira discussão agora aqui no Acre, discutimos em Minas, discutimos na semana passada no Espírito Santo, e agora semana que vem aqui, depois o Rio Grande do Sul e o Nordeste, ainda para a gente fechar e terminar de fazer o nosso estudo na nossa conferência dia 30 de maio, 31 em Natal, no Rio Grande do Norte. O que acontece? Elegemos alguns pontos. Primeiro, rediscutir a questão dos juros, para uma taxa diferenciada, né? E graças a Deus a Dilma, ontem a nossa presidente Dilma, acenou a possibilidade de rediscutir isso, que isso é um anseio muito grande dos governadores, né? E a nossa ida e vinda na Câmara, falando com o presidente Marco Maia, com o presidente Zé Sinai, pedindo que acontecesse isso, graças a Deus a gente vai discutir. Nós, na realidade, instituímos a TJLP para discutir, para voltar passado, e a gente quer discutir essa questão dos juros.
Só para você ter uma noção, a TJLP para o IPDI, ela dá mais ou menos hoje em torno de 300% praticamente de diferença de juros. Então, na verdade, nós queríamos voltar ao passado, porque a inflação era outra lá nos anos de 97, 98. A inflação aqui diminuiu muito. E os estados chegaram num ponto que não conseguem mais pagar. Não tem mais jeito de pagar. E a redistribuição também dos valores do FPE e do FPM também vão ser debatidos no evento que acontece dia 16 agora, no próximo dia 16, não é isso? A questão, na realidade, do FPE, a gente tem tocado em alguns estados, porque quando a gente visita as pessoas têm nos perguntado, e o ponto principal é a dívida dos estados. O FPE, depois de a gente consolidar essa questão da dívida, a gente vai entrar na questão do FPE, até porque nós precisamos fazer isso. O estado do Acre, na realidade, não pode perder receita, nós não podemos mais perder receita. Mas em questão da dívida, por exemplo, do estado do Acre, o estado do Acre ainda existe uma saúde boa ainda da dívida, até porque a nossa dívida é 1 bilhão e 800 e poucos milhões. Né, mas o que nós estamos pleiteando quando a gente vai estar discutindo a questão da dívida para os estados como o Acre, Roraima e o Amapá? Não é um calote da dívida, não, Alain. Nós queremos, na realidade, que o estado do Acre seja compensado por alguma coisa. Nós tivemos a oportunidade de discutir o Código Florestal, e no Código Florestal está para ser aprovado agora na Câmara, nós não temos discutido nada de qual é a compensação que o estado do Acre teria por ter preservado. Talvez na questão da dívida agora nós poderíamos ter uma compensação. Se é diminuição dos juros, se é alongamento do prazo, enfim, de alguma forma, para que o nosso governador Tião Viana, como o governador dos outros estados, dê realmente um piso do que os professores necessitam e que é real para os professores, da APM, enfim, do funcionário público e dos investimentos que o governo queira fazer no nosso estado, para acabar com esse negócio de estar com o Pires na mão na União. Na União. Deputado, mudando um pouco de assunto, o seu partido apoia a pré-candidatura de Marcos Alexandre do PT, o PDT está firme na aliança da Frente Popular. O que o PDT está pleiteando nessa gestão, caso dê uma vitória de Marcos Alexandre em outubro? Olha, Alain, essa questão ainda o PDT não sentou na mesa para discutir. Eu acho que a primeira coisa é o PDT apoia a presidente Dilma no Senado, a nível federal. Apoiamos aqui, somos base de governo da Frente Popular, né, nesses longos anos. Inclusive eu pertenci ao PMN, que foi na época para a oposição, e eu continuei na base do governo. E assumimos o PDT mais ou menos 2 meses antes de terminar o prazo de filiações e conseguimos. Hoje o PDT no estado tem 200 pré-candidatos a vereador, 4 pré-candidatos a prefeito, 4 pré-candidatos a vice. Inclusive em Sena Madureira e em Tarauacá, o PDT tem pré-candidato. Nós temos lá com o Chico Hu, que é um vereador lá com 6 mandatos lá em Tarauacá. Nós temos lá em Sena Madureira a questão estamos abrindo uma discussão lá, nós temos o vice-prefeito lá, que é o Jairo Cassiano, e tem o nome também agora posto do José Bispo, do nosso pré-candidato. Nós estamos discutindo a questão da Capixaba e a Crelândia ainda. Em Tarauacá havia uma possibilidade de acordo com o PCdoB, mas não tem mais isso. O PDT vai lançar o pré-candidato, que é o vereador Chico Huck. Não, na realidade, na política, eu digo, eu não digo nem sim nem não. Nós tem as possibilidades, nós estamos negociando, estamos conversando diariamente com o nosso pré-candidato. Ambos os partidos pleiteiam o apoio do PT. Com certeza, e o PT também agora está ventilando lançar um candidato lá em Tarauacá. Então... Espatifou a Frente Popular em Tarauacá. Não, mas acho que tem municípios que é difícil a gente fazer as coligações, haja visto que pela relação criada durante os 4 anos. Então você chega mais ou menos numa época dessa, você tem uma dificuldade de fazer uma aliança. Mas nada que a gente não venha conversar, venha discutir, para ver o que é melhor. O que nós queremos, na realidade, é o crescimento do PDT no estado. Sena Madureira, Jairo Cassiano está confirmado como pré-candidato do PDT? Não está confirmado. Lá nós temos o nome do Jairo Cassiano posto, mas tem o nome, inclusive, agora do posto do ex-vereador José Bispo também, que está se colocando. Né? E provavelmente em Sena Madureira, pelas últimas conversas que tivemos lá agora, a gente vai lançar um nome de candidato a prefeito lá em Sena Madureira. Todo mundo diz que o senhor é um bom negociador, que o senhor sabe negociar, que o senhor tem sempre um trunfo na manga. Essas possibilidades em Tarauacá, em Sena Madureira e tudo também são um trunfo na manga para o Tchê também fortalecer o PDT na capital? Na realidade, Alain, o que eu tenho dito, o PDT ele, a nível nacional é um bom partido, um partido grande, e nós precisamos fortalecer o partido aqui. Uma sigla, PDT é uma sigla muito bonita, inclusive nós estamos no ano 2012, o ano 12 é o ano do PDT, né? E o PDT precisa, na realidade, criar corpo aqui e demonstrar para amanhã, depois, de certeza absoluta, a gente administrar não só a capital, como o estado. Tenho certeza absoluta, esse é o sonho de todos os militantes do PDT. Inclusive, o PDT está de portas abertas aí
vamos preparar um grande ato de filiação agora para a gente fortalecer o nosso partido. Acho que é isso que a gente precisa. Gente, eu conversei aqui com o deputado estadual Luiz Tchê, do PDT, presidente da UNALI também, nacional, a União das Assembleias Legislativas Nacionais. Deputado Tchê, muito obrigado, viu? Obrigado, Alain. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição. Prazer é nosso. Daqui a pouquinho nós voltamos para a sequência do nosso Gazeta Entrevista. Até já.